Então, sejam muito bem-vindos a mais uma das conversas do confinamento. Hoje tenho aqui a Filipa Jardim da Silva, que está acompanhada. Eu vou falar baixinho, que é para não acordar. Estou a brincar. Dizia-me ela que já não é a primeira vez. Isto da pandemia, não é, Filipa? De estar em casa, ser mãe, psicóloga, terapeuta, professora e tudo mais, todas as funções numa só pessoa, tem os seus desafios. Muito Sim. obrigada por teres aceito a entrevista. Obrigada eu, Sana, aqui pelo convite também. Sim, vai ser aqui um dois em um. É curioso que eu só depois de te convidar, o curioso do teu projeto é que tu tens uma equipa só de mulheres, todas psicólogas, todas diferentes, não é? Todas na sua área, muito diferentes vocês. E Sim. eu achei curioso que eu já tinha entrevistado uma de vocês, que foi a Ana. Ana Correia. Exatamente. Ela Exato. foi uma das primeiras entrevistadas aqui nas conversas de confinamento, por isso não há uma sem duas. Vamos lá ver se eu não vos tenho a todas aqui. Sei que era genial, hein? Filipa, queres falar um bocadinho do teu percurso? Como é que tu Uhum. começaste? Sempre sonhaste em ser psicóloga? Sim, olha, eu acho que posso dizer que sim, quando me permiti reconhecer esse sonho, olhando para trás, ele já é bastante antigo. Eu sempre gostei de pessoas, e tinha ali um bocadinho a fama de ser boa conselheira e de boa amiga já no secundário, porque fascinava-me, para mim realmente não era de todo entediante estar a ouvir outra pessoa falar sobre si e no fundo entrar no mundo desta pessoa e das suas experiências. Depois os livros do professor Daniel Sampaio fizeram um bocadinho o resto. Claro que houve desafios, nomeadamente isto de ser boa aluna e dizer que se vai para a psicologia não é muito bem recebido por, por muita gente e na altura realmente a minha família, a minha mãe Para teve onde é que assim queriam que tu fosses? Advocacia? para medicina, para Para medicina, para medicina. medicina. Portanto, eu no décimo, nas minhas férias, 11º ano, estava aí a ver as faculdades de medicina do Porto, muito entusiasmada, que provavelmente era para lá que iria, gostava do Porto enquanto cidade, e portanto que era para lá que iria. Mas efetivamente, depois na hora H da escolha, acho que consegui escutar a minha voz acima de tudo e marcar uma posição e negociar e dizer que queria realmente ir para a psicologia. E assim fui, de armas e eu sou natural da Madeira e portanto com 18 anos assim fui para Lisboa e, e comecei a desbravar esse percurso de psicologia, que terminei, que completei a formação base em 2008 e, portanto, desde então sinto-me realmente privilegiada pelo percurso que tenho conseguido fazer, muito diferenciado, no sentido de ter tido experiência em contexto hospitalar, com crianças e com adultos, depois de ter tido um contexto mais comunitário, mais também escolar, ligado a um município e, portanto, ter esse contacto também alargado com a comunidade, com professores, com os pais, com toda a comunidade escolar. E depois de ter também acumulado depois nos últimos anos de experiência em contexto privado, com adultos, também fazendo ponto com empresas, noutras esferas, mas também com uma liberdade grande de, no fundo, escolher fazer parcerias e trabalhar em função daquilo que são sonhos e ambições que vão surgindo. E assim foi. Portanto, há 4 anos que criei este projeto pessoal, muito no sentido de poder ter um maior equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional e de conseguir me deitar ao final do dia a sentir-me mesmo alinhada com aquilo que faço. E foi esse o catalisador desse projeto e dessa Portanto, há iniciativa. 4 anos que estás a trabalhar com outras psicólogas também, ou seja, é como se fosse um gabinete, vamos assim chamar-lo, Sim, que estão sim, todas sobre o mesmo telhado, não é? E exatamente. Há 4 anos eu, eu comecei sozinha, este projeto sozinha, mas não sozinha, portanto com outros profissionais em rede alargada, mas efetivamente depois por uma questão de necessidade, de precisar de ajuda a dar resposta, e de querer criar também respostas diferenciadas e complementares, fomos crescendo e a equipa hoje somos 16 profissionais de psicologia. Agora, curiosamente, na última semana, demos as boas-vindas ao primeiro elemento masculino, portanto já não muito vamos bem. ser só mulheres.
E também agora, recentemente, também consegui criar e dar aqui vida a outro sonho, que era a Academia Transformar, que é precisamente uma academia online com conteúdos de desenvolvimento pessoal, de saúde, que me parece mais do que nunca hoje em dia, que à distância de um ecrã impõe-se aqui esta necessidade de nós termos soluções, mas soluções fidedignas e recursos complementares às intervenções presenciais. E portanto sim, toda a equipa tem-se desdobrado em dar a sua melhor resposta e sinto muito contente com a equipa que hoje em dia Mas formamos. como é que funciona na prática essa academia? Olha, a academia na prática são um conjunto de cursos e programas online e também e-books, portanto, no fundo, a premissa base da academia é gerar mudanças sustentáveis. E, portanto, pensando um pouco em todas as pessoas que estão em várias etapas de um processo de mudança, desde aquelas que estão mais ainda em contemplação e, portanto, com pouca taxa de compromisso, pouca taxa de mobilização para uma ação, até aquelas que já estão em preparação da ação e já começam a contemplar o que é que podem e não podem fazer e começam a experimentar algumas hipóteses, indo até às outras que estão em ação e, portanto, estão plenamente motivadas e focadas e comprometidas com a sua saúde e com os objetivos que querem alcançar e culminando naquelas que já estão em manutenção e, portanto, querem continuar a manter os resultados que já conquistaram. Por isso, na Transformar, nós temos um pouco vários produtos ajustados a estas várias etapas de mudança, desde os e-books, que obviamente implicam menos compromisso e menos também adesão, até cursos e até programas estendidos ao longo de várias semanas, sobretudo divididos em 4 grandes áreas, portanto a área da saúde, a área da produtividade, a área da parentalidade e a área das relações. E por isso, por exemplo, nos últimos meses temos o programa de alimentação à prova da ansiedade, temos o programa Mais Saúde, Menos Dietas, temos aulas de meditação online, em que no fundo à distância de um ecrã a pessoa consegue aceder a conteúdos online, que consegue consumir ao seu ritmo, no seu espaço, no seu tempo, mas que vão sendo complementados com encontros em direto com os vários formadores dos vários programas, para que nunca se perca esta relação humana e esta relação mais pessoal com os profissionais de saúde. E tem sido esta expedição mais recente nestes últimos 6 meses. É assim, o meu mais recente bebé é a Transformar. Isto tem sido um desafio muito grande para toda a gente e para vocês também, não é? Porque terem as consultas para psicólogos, terem consultas online, acaba por ser complicado, não é? Porque estão tão habituadas a essa interação, de estar com alguém Uhum. presencialmente é muito diferente. Notaste que as pessoas se adaptaram rapidamente a este novo normal, como nós lhe chamamos Sim, agora? sim. Sabes que eu sinto que é muito variável, Susana, da experiência que cada pessoa, inclusivamente cada profissional, já tinha com o online. Eu, pessoalmente, e grande parte da minha equipa já trabalhávamos com o online. Portanto, nós já trabalhávamos há alguns anos, por exemplo, com pessoas um bocadinho espalhadas por Portugal e espalhadas pelo mundo, que queriam precisamente acompanhamento psicológico e acompanhamento de coaching e preferiam fazê-lo com um profissional da sua cultura, da sua língua-mãe e faziam-no à distância de um ecrã. E, portanto, nós já estávamos, algumas de nós, familiarizadas com o formato online, já tínhamos algumas pessoas também receptivas a ele. Para mim, a grande diferença enquanto profissional de saúde foi fazê-lo no meu espaço pessoal, porque eu fazia essas consultas online também no meu consultório físico, precisamente para demarcar aqui bem a separação dos espaços. E, portanto, fazia-o plenamente focada num espaço de consultório, neste meu setting profissional, e em que as pessoas que estavam comigo também o faziam num contexto completo de privacidade, faziam porque escolhiam, obviamente, estar comigo e estar com a equipa neste formato. A pandemia trocou-nos as voltas no sentido em que, com ou sem vontade do online, tivemos todos que mergulhar no online, porque no primeiro confinamento nós também ficámos impedidas de dar consultas presenciais, já não aconteceu isso no segundo confinamento, portanto no segundo confinamento enquanto profissionais de saúde continuámos a poder manter a nossa atividade presencial, muito embora por uma questão também de cidadania, obviamente que reduzimos bastante as consultas presenciais, mas tínhamos essa possibilidade. No primeiro confinamento nem essa possibilidade tivemos. Portanto, necessariamente que aí foi essa adaptação a tudo, a um online que passou de X% para 100% das consultas,
a pessoas que não estavam familiarizadas. Eu recordo no primeiro mês, no segundo mês, a explicar o que era o Zoom, a explicar o que era o Zoom a muita gente, o que era isto de carregar num link, o que ia acontecer, os passos a seguir, portanto, Todos nós, não é? Todos não havia nós. muito essa familiarização, não é? A explicar o posicionamento da câmara, onde é que a pessoa devia colocar a câmara para eu conseguir vê-la bem, o uso dos auriculares, que era importante estar num espaço privado, dizer para não a interromperem naquele momento. Portanto, E depois isso, as pessoas também têm as famílias metidas em casa, também era um desafio para eles terem essa Claro, privacidade, se calhar, não é? algumas pessoas conseguiam estar em espaços que tinham essas condições, muitas outras com mais desafio. E depois nós próprios, profissionais, quer dizer, no meu caso, com uma criança na altura, no primeiro confinamento, com 1 ano e meio, em casa, a exigir imensa atenção, em termos de motores, lá está também muito exigente, com um pai também em teletrabalho, e portanto, sim, são desafios variados e no meio de um contexto macro em que toda a gente estava a tentar perceber o que é que estava a acontecer, em que a nossa liberdade nos é retirada, um nível de imprevisibilidade atroz, alertas permanentes em termos de perigosidade, portanto, foi aqui um abalo grande e pronto, e foi assim, Sentiste foi um isso? desafio grande. Sentiste que as pessoas que chegaram até vocês, a ti ou à tua Uhum. equipa, neste último ano, sentiste que o desequilíbrio foi notório por causa da pandemia ou era já inconsistências e coisas que eles queriam Uhum. mudar e a pandemia obrigou-os a mudar? Uhum. As duas situações, ou seja, desde sensivelmente, eu diria que do verão do ano passado, que nós notámos um acréscimo grande de pedidos, não tanto logo no início, ali março e abril, não necessariamente, acho que toda a gente ficou muito em congelamento e mesmo a tentar perceber o que é que isto era e o que é que isto implicaria. Mas E acho que depois, estávamos todos também à espera que no verão se fosse embora, não é? Havia claro. muito essa esperança. Claro, claro, completamente, completamente. Aqui foi existindo aqui um ajuste progressivo de expectativas e de desenho de perspectiva do que é que isto implicaria. Mas a partir do verão, realmente de 2020, começámos a notar um acréscimo de pedidos de consulta. E aqui, essencialmente, por dois grandes motivos. Algumas pessoas já assumidamente tinham vulnerabilidades pré-pandemia, nomeadamente já traziam um dia a dia de pouco equilíbrio, já traziam algumas questões de ansiedade, algumas vulnerabilidades em termos de sono, de humor, de comportamento alimentar, relacional, que 24 sobre 24 horas depois veio também potenciar. E essas vulnerabilidades, efetivamente, pelas circunstâncias da pandemia, foram exacerbadas e as pessoas necessariamente aumentaram o desconforto, e, portanto, aí o desconforto e o sofrimento é sempre um gatilho para nós agirmos portanto, o sofrimento é sempre um catalisador de mudança, no sentido em que nós deixamos de estar naquele banho-maria e passamos a sentir que eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não aguento estar aqui onde estou. É o verdadeiro Portanto, pontapé no rabo. é mesmo aqui um grande, grande, grande catalisador de ação e de iniciativa. E, portanto, algumas pessoas, por vulnerabilidades várias, no fundo a pandemia só veio potenciar o que já estava. Outras pessoas tiveram realmente situações de mal-estar que foram muito reativas a novidades da pandemia, seja porque foram pessoas que não lidaram bem com a questão de sentirem-se confinadas e com a perda da liberdade e com a mudança abrupta de rotina, pessoas que ficaram impedidas de desempenhar as suas profissões, que ficaram desempregadas, pessoas que sentiram imensos projetos congelados em stand-by e não conseguiram lidar bem com essa sensação de eu perdi o poder de controlar a minha Controlo, não é? vida e de decidir coisas importantes para mim, lutos variados, lutos físicos de pessoas que se perderam, lutos de casamentos adiados, lutos de casas que se iam comprar e que já não se compraram, de viagens que se iam fazer e já não se fizeram, de promoções e avanços na carreira que não se deram. Portanto, todas essas mudanças e também em termos físicos, pessoas que lá está que foram portadoras de Covid, algumas delas que, por exemplo, sentiram-se culpadas por transmitirem depois o Covid a outras pessoas da sua família, que sentiram-se discriminadas por isso.
Portanto, há realmente aqui uma série de pedidos e, sobretudo, posso partilhar que agora, de dezembro para cá, há realmente muitos pedidos que têm muito a ver com circunstâncias da pandemia. Por exemplo, muitos jovens deprimidos, porque há muitos, muitos meses que não têm um bom índice de socialização, porque estão muitas horas no ecrã, profissionais em total burnout, porque saem da cama para atender chamadas e deitam-se a responder a e-mails e não há separação entre Nenhuma, não é? dimensões, nenhuma, de dimensões E, pessoal. e eu acho que, não sei se isto acontece, por favor, não te esqueças dessa linha de pensamento. Uhum, uhum. É que, a brincar, hoje é dia 16 de abril, por exemplo, estamos neste confinamento, já há 3 meses. Sim. E depois o tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo para essas pessoas parece que estão estagnadas, não é? Um sentimento de uma impotência muito grande. Claro, claro, e sobretudo se olharmos para trás para este enquadramento da história do que é que tem acontecido, não é? Ou seja, Susana, no primeiro confinamento houve até relatos de muitas pessoas que se sentiram gratas pela possibilidade de parar. Pronto, aquelas que efetivamente sentiram que os dias Conheço ficaram muitas, sim. ficaram mais longos e por circunstâncias da sua profissão, da sua dinâmica profissional, também familiar, por Mais tempo com a circunstâncias. família. Exatamente, e que sentiram-se mesmo agradecidas de, olha, já não estou tanto tempo no trânsito, já não estou em reuniões fora de horas, tenho mais tempo para as minhas coisas, pronto. Houve outras que, por força de circunstâncias de, por exemplo, terem filhos pequenos, não terem suporte familiar, sentiram-se completamente assoberbadas. E outras ainda, que por estarem na linha da frente, precisamente desta pandemia, que mais assoberbadas ainda se sentiram. Portanto, a experiência do primeiro confinamento foi variada, ainda assim eu diria que houve uma boa percentagem de pessoas que conseguiu retirar mais valias dessa experiência. E que, sobretudo, era uma experiência que parecia bastante com princípio, meio e fim. Portanto, nós vamos fazer isto agora, vamos todos aderir a isto, mas isto depois acaba e já temos um verão normal e um Natal nem sequer se fala. Depois o verão veio com alguns condicionamentos, mas ainda assim alguma liberdade, e ficámos ali um bocadinho num voeiro, não está totalmente tudo como era, mas também não está como esteve. E depois fomos continuando ano fora a criar expectativas para o Natal, para o final do ano. Eu lembro-me de ver em setembro do ano passado os anúncios dos festivais de verão e pensava, eu acho que isto não vai acontecer. Mas dizerem-nos que vai e podermos comprar bilhetes é uma cenourinha que se calhar depois nos vai custar caro, porque vamos criar sonhos, porque vamos criar expectativas, e depois se calhar não há assim tanta perspectiva que isso possa acontecer, sobretudo quando nós, lá está, em setembro, outubro, começámos de uma forma mais a tentar perceber quais é que são os próximos passos, os timings dos próximos passos, tudo atrasa sempre, portanto, sobretudo com coisas que nós não controlamos, e foi esse o golpe maior, sabes, do segundo confinamento. Primeiro, é um segundo confinamento que vem numa estação do ano bastante diferente, não vem numa primavera, vem no inverno, com dias frios, com dias mais curtos, com menos luminosidade, e veio, sobretudo, depois de uma expectativa criada de que à partida poderíamos ter uma época natalícia mais normal e que começaríamos um ano e viraríamos a página. E, portanto, quando viramos a página e a história continua, é um desalento maior, necessariamente. E, portanto, o cansaço, e daí falarmos de fadiga pandémica, o Uhum. cansaço de toda esta experiência instalou-se. Os pais que já tinham tido experiências menos positivas de escola à distância e de crianças em casa do primeiro confinamento, obviamente que já partiram para esta segunda experiência com outra resistência, com outro Já cansaço. tinham tido um Um, estágio, tinham tido um exatamente. estágio, mas ainda não estavam preparados para. Agora já tinham essa capacidade de antecipação e lá está, empresas que não aguentaram este segundo confinamento, atividades profissionais que efetivamente não conseguiram mais tempo e uma vez mais muitas perdas que se deram, sobretudo neste segundo pico. Enfim, e tudo isso vai culminando realmente para que neste momento existam um bocadinho os dois cenários. Existam pessoas que adoeceram, no fundo, pelas necessidades emocionais e psicológicas não satisfeitas ao longo deste último ano e por circunstâncias realmente adversas, e existiram outras que adoeceram porque estas circunstâncias vieram agudizar
ou trazer ao de cima, enfim, algumas vulnerabilidades que já lá estavam. Como tu disseste há pouco, há pessoas que conseguem ver realmente o copo meio cheio e ainda bem, eu também consigo, acho que ver algumas das coisas boas que a pandemia possa ter trazido. Uma delas eu acho que a nível nacional, pelo menos, se está a abrir muito mais a falar de doenças mentais, Uhum, ou seja, abertamente, seja lá concordo. por causa desta normalização, acho que passamos o último ano a dizer assim, eu sinto-me não sei o quê, é normal, é normal. Temos que lidar, mas de facto conseguimos normalizar esses sentimentos todos que tu acabaste de referir e que são situações extremas que todos estamos a passar, não é? Mas acho, sentes isso também que se está a falar, por exemplo, da ansiedade, que era uma coisa que era minimizada, de muita gente ter esses ataques de ansiedade, lá está, porque as expectativas foram todas goradas ou porque de facto não têm qualquer controle em tudo o que se passa à sua volta, não é? Uhum. As nossas vidas são decididas por estados de emergência consecutivos e, portanto, deixaram de ter esse tipo de controlo. Mas eu acho que, eu costumo dizer isto nestas conversas, nós vamos ser alvo de estudo durante uma década, muito provavelmente. Isto já a Sim. pensar o meu lado otimista de que vai acabar e depois nós vamos ser alvo de estudo. Sim, concordo. Eu acho que lá está, que tudo tem um princípio, um meio e um fim. Acho que é o início de uma nova era e pode não ser, enfim, a última deste género de pandemias, mas concordo acredito também que terá um fim, acredito que também que terá sequelas, como tudo, todas as experiências. Eu também encaro isso dessa mesma perspectiva, Sandra. Eu sinto que esta pandemia veio desempatar de vez esta questão da saúde mental e da importância da saúde mental. E veio desempatar porque necessariamente, e isto é um bocadinho universal nas nossas vidas, às vezes sem nós estarmos nesse lugar e sem nós nos aproximarmos de determinadas realidades, parece que só acontece aos outros e parecem realidades muito distantes. E a verdade é que eu tenho muita dificuldade em identificar uma pessoa que ao longo deste último ano de pandemia não tenha tido momentos de dificuldade em dormir, oscilações de comportamento alimentar, oscilações de humor, oscilações de gestão de ansiedade, algumas dúvidas existenciais. Tenho muita dificuldade em encontrar alguém que isso não tenha acontecido. E mesmo várias pessoas que se sentiram realmente do lado do mal-estar psicológico, que mesmo que não estejamos a falar de doença psicológica instalada, estamos a falar de mal-estar psicológico. E essa proximidade com o sofrimento psicológico e esse estar aí na dor e no mal-estar, acho que nos mostrou um bocadinho a todos e à sociedade no geral que estas linhas entre saúde psicológica e doença psicológica são muito mais tenues do que aquilo que nós gostamos de acreditar que são. São E que quase durante transparentes. são quase transparentes e que são de uma manutenção diária ao longo da nossa vida toda. Porque a verdade é que ainda em 2021, quando se fala em doença psicológica, em doença mental, se calhar a primeira imagem que nos vem à cabeça é de uma instituição como o antigo Hospital de Júlio de Matos, o Hospital Miguel Bombarda, e portanto vem-nos estas instituições à cabeça. Mas efetivamente nós podemos estar no café com uma pessoa sorridente, com uma pessoa funcional, com uma pessoa que é nossa amiga e que nós admiramos e que tem uma doença psicológica e que tem uma doença mental. E, portanto, a doença psicológica não atinge só determinadas pessoas, não tem só uma certa configuração, tem um espectro muito largo, pode ir da total perda de funcionalidade até uma relativa funcionalidade, pode ser reativa como pode ser crónica, portanto, é muito vasta e acho que essa nossa experiência de vulnerabilidade ao longo deste último ano e de algum nível de mal-estar nos veio a todos aproximar desse conceito. Agora, entre essa sensibilidade e aquilo que são as respostas no terreno, existe um abismo. E, portanto, o nosso país não tem respostas em termos de apoio psicológico satisfatórias, nunca teve. Vão sendo feitas algumas evoluções, mas nunca teve. E acho que todos os profissionais que estão no contexto privado têm sentido mesmo isso, que nós temos tentado até muitas vezes flexibilizar condições de trabalho para chegar a uma população que habitualmente não nos viria procurar, mas que não tem outra resposta e que nós também por uma questão de ética também procuramos dar essa resposta, porque efetivamente os profissionais de psicologia do Serviço Nacional de Saúde ficaram completamente
condicionados e focados nesta primeira linha de intervenção, e se as coisas já não estavam bem, porque já não estavam, as experiências de apoio psicológico em muitos contextos, não vou dizer todos porque isso não é verdade, mas em muitos contextos públicos não são satisfatórias, não por falta de profissionalismo dos colegas, mas realmente por diretrizes superiores. Lá está, nós precisamos aqui de perceber o que é um acompanhamento psicológico, e eu, para chamar aula de acompanhamento psicológico, preciso estar cerca de 1 hora com uma pessoa, uma vez por semana ou 2 vezes por mês, numa continuidade. Preciso eu de ser especialista daquela faixa etária, preciso eu de ter formação para conseguir trabalhar na problemática que aquela pessoa me traz, e preciso estar num contexto tranquilo, confortável, em que não sou interrompida durante a consulta, e tudo isto é muito raro de acontecer num Isso é serviço muito interessante que tu estás a público. dizer, muito interessante mesmo. Sim. Há muitas Ah, pessoas, Susana, que acham que já experimentaram acompanhamento psicológico e não experimentaram. Pois, porque a palavra acompanhamento tem uma designação diferente nesse sentido, não é? Porque não Sim. existe um verdadeiro acompanhamento, não é? Se a pessoa Não. não vai várias vezes e existe É essa uma evolução. subdosagem, Uhum. sabes? É exatamente como um antibiótico. Portanto, se eu coloco uma pessoa meia hora em frente a um psicólogo, num ambiente frio, hostil, em que o telefone toca durante 3 vezes durante essa sessão, e lhe digo até daqui a um mês, quando acaba essa meia hora, Uhum. isto não é um acompanhamento psicológico, isto não é um suporte psicológico dentro, lá está, daquilo que são as premissas de promover saúde e promover mudança. Isto pode ser um suporte na crise, isto pode ser uma contenção, mas não é satisfatório naturalmente para aquela pessoa, e é extraordinariamente frustrante para o profissional de saúde que está nestas condições. E eu até Um, gostava também de pegar nesse assunto que tu disseste, por exemplo, da especialização. Tu tens uma uhum, equipa enorme, vocês uhum, são imensas psicólogas e agora um psicólogo, todas diferentes, todas de áreas uhum, diferentes. E eu penso que no grande público, a imagem que chega, por exemplo, a imagem que chega de doenças mentais é essa que tu referiste, é um facto de filmes e de coisas que nos chegam através da televisão e dos filmes. Um, e também psicólogo para o grande público, provavelmente é tudo igual. sim. E todos vocês têm uma especialização e, portanto, é preciso ter isso em conta, não é? Sim, vale a pena ter isso em conta. Portanto, dentro da área da psicologia existem várias especializações. Habitualmente, alguém que está a trabalhar em acompanhamento psicológico é alguém que tem uma especialidade em psicologia clínica e da saúde, é alguém que pode evoluir nessa especialização ainda em termos de psicoterapia, portanto, uma escola mais específica de acompanhamento psicológico. Mas depois, obviamente, que é um mundo, e aquilo que vai acontecer naturalmente é que nós vamos tendendo a nos especializar a intervir com crianças de primeira infância, ou crianças de segunda infância ou terceira infância, a trabalhar com adolescentes, a trabalhar com jovens adultos, a trabalhar com adultos, a trabalhar com séniores. Especializamos mais em intervenção psicológica e ou em avaliação psicológica, e depois vão existindo temáticas que todos nós vamos abraçando, portanto o que acontece na minha equipa é que nós todos partilhamos a estratégia de a abordagem e o paradigma de intervenção, e portanto nós todos focamos numa abordagem integrativa, focada realmente na pessoa e centrada na eficácia também do processo. E depois vamos, no fundo, buscando de forma coerente um conjunto de ferramentas e de abordagens que façam sentido para aquela pessoa. Mas existem alguns elementos da equipa, por exemplo, que são mais especializados em comportamento alimentar, outros que terão mais experiência em patologia do sono, em questões de ansiedade, de humor, outros que terão uma experiência mais relevante, por exemplo, até em gestão de luto, adaptação à doença, outros que ainda serão, até pela experiência acumulada profissional, mais aptos a ajudar alguém a mudar de carreira e numa orientação até de decisão de mudança de vida em termos profissionais. Outros que terão mais capacidade de ajudar em temas relacionados com a parentalidade. Portanto, é um bocadinho essa subdivisão de nós nos irmos especializando em áreas que nos dão prazer e que nós investimos em mais formação. Ora, se eu estiver num centro de saúde, isso não me é dado essa possibilidade de escolha. Portanto, eu vou receber quem entra pela porta do centro de saúde, tem essa pessoa 5 anos ou 85. Exato. E isso, naturalmente, que comporta um nível de exigência para mim, enquanto profissional de saúde psicológica,
que enfim, que também obviamente me dificulta fazer um trabalho igualmente bom com esta abrangência de faixas etárias e com a abrangência de problemáticas que me vão surgir e que me vão bater à porta. Exatamente. Olha, assim para terminarmos, terminarmos em alta, tu falaste, por exemplo, vocês têm uma parte dos e-bookings, entretanto, que falaste, há também o desenvolvimento pessoal. Obviamente que as pessoas procuram muito psicólogos por diversas razões, não é? Uhum. Ah, e tu já tens até algumas psicólogas que são mesmo, não sei se é o teu caso, de coaches, tiraram já os cursos Também, de coaches. Nós sim. estamos a entrar numa, chamam-lhe a nova era, em que de facto as pessoas estão a voltar mais para si, não é? A terem um maior autoconhecimento de si próprias, e em que para vocês também notam Uhum. que há uma maior atenção hum, ao que vocês fazem, que, Uhum. ou seja, a minha questão, esta não é uma questão fácil, porque há pouco tempo eu tinha aqui uma coach que dizia assim: muitas pessoas podem confundir-nos com psicólogos, mas nós não somos psicólogos, nós não temos os estudos que eles têm, nem os desbloqueadores que eles têm, eles estudam desbloqueadores, analisam as pessoas psicologicamente, até dizia ela, e nós não temos isso, nós somos facilitadores de vermos, ou seja, criava ali a diferença Uhum. entre alguém que pode criar gatilhos, é um facto, Uhum. para a pessoa se conhecer melhor e desenvolver em si coisas que já tenha, e um psicólogo, agrupando isso do coach, fica aí a ser um super coach ou um super psicólogo, não sei o que é que, o que, é que Uhum. Uhum. preferem. Sim, eu acho sobretudo, eu pessoalmente e na equipa, esta minha procura de ferramentas de coaching veio precisamente também de um lado curioso, de tentar perceber o que é que aqui eu conseguiria obter em termos de ferramentas complementares àquilo que é a minha especialidade de base. Aquilo que eu sinto verdadeiramente, Susana, é que realmente são áreas diferentes, porque a minha formação de base durante 6 anos que me faz ser uma profissional de saúde, em primeiro lugar, dá-me uma abrangência de um olhar integrado para quem me procura, de um conhecimento até em termos do funcionamento do cérebro, enfim, que me dá aqui, eu diria que nos dota aos psicólogos clínicos uma capacidade diferente. É quase como se, lá está, o coaching fosse uma ferramenta e, portanto, algumas pessoas que se especializam nessa ferramenta conseguem efetivamente apoiar outras em mudanças de comportamento. Quando estamos a falar de mudanças estruturais, que quase sempre precisam de ser também alavancadas para que estas mudanças de comportamento sejam sustentáveis no tempo, então necessariamente nós estamos a falar aqui de uma intervenção psicológica. E hoje em dia há pessoas que nos procuram numa lógica de potenciação, há pessoas que nos procuram numa lógica de sofrimento psicológico, portanto querem ajuda para voltarem a se sentir bem. Acho que, sobretudo, também esta pandemia trouxe mais psicólogos para as redes sociais, fez com que ainda mais informação fosse disseminada. A Ordem dos Psicólogos tem estado muito ativa também, Exato, precisamente bastante por acaso. a produzir muitos materiais que estão disponíveis no site e materiais visualmente, eu diria, muito apelativos, que ajudam as pessoas a compreender realmente várias problemáticas e a focar-se nas estratégias, porque durante muito tempo ficou esta ideia de em coaching eu trabalho o presente e em psicologia eu trabalho o passado. Em coaching eu encontro Ai, que interessante, nunca soluções, tinha pensado nisso. sim, em coaching eu encontro soluções e em psicologia eu analiso as causas. E isso não é verdade. Ou Pois, seja, em psicologia e num acompanhamento psicológico, eu estou focada no momento presente, eu vou lá atrás cirurgicamente buscar o que preciso de buscar para relacionar com o momento presente e aquilo que eu quero é criar recursos, é criar soluções. Agora, quero criá-lo de uma forma sustentável, não quero fórmulas mágicas nem instantâneas e, sobretudo, quero eu também ser aqui, no fundo, esta agente facilitadora e nunca dar as respostas a quem me procura ou criar dependência a quem me procura. Mas sinto que cada vez mais acho que estamos a evoluir para as pessoas perceberem que, tal como as crianças nascem e precisam de um pediatra e de um dentista, também precisarão e beneficiarão de um psicólogo, e tal como nós adultos precisamos de ir fazendo os nossos exames de rotina com um médico de referência e precisamos de ir ao dentista, também podemos beneficiar
de ir a um psicólogo e espero verdadeiramente que as seguradoras também consigam se flexibilizar a esse nível de, independentemente dos profissionais estarem dentro da rede, conseguirem criar mais condições que favoreçam essa adesão, que tal como lá está, o próprio subsistema da ADSE já permite essa comparticipação a quem está fora da rede, e acho que cada vez mais é isso que nós queremos, uma democratização do acesso aos serviços de psicologia e este esbatimento de preconceitos de que se eu vou a um psicólogo é porque eu tenho um problema, e muito mais, se calhar, o ponto certo para ir a um psicólogo é muito mais um ponto preventivo, como tu dizias, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de eu aprender a escovar a minha mente, tal como alguém me ensina a escovar os meus dentes, do que um ponto de sofrimento. Se eu for só num ponto de sofrimento, eu provavelmente vou ter mais dificuldades e vou demorar mais tempo do que se for num ponto preventivo. É esse o grande segredo, não é? Quando começarmos a sentir já que as coisas não estão a ficar bem, não deixamos prolongar até entrarmos nesses pontos de sofrimento e procurarmos ajuda o quanto antes. Muito Sim, e obrigada. pronto, e aí as escolas também têm um papel importante, os centros de saúde também têm um papel importante, portanto nós todos enquanto comunidade temos esse poder. Sim, eu sinto que a psicologia em Portugal evoluiu muito nos últimos 10, 20 anos, uma coisa Muito, incrível. Aliás, não muito. havia ordem dos psicólogos até há cerca de Não, 20 anos, não é? não, Eu sim. lembro que eu tenho uma amiga psicóloga e nós até nos rimos, havia um Menos do que cartão em isso, que sim. estava entre aspas a dizer ordem, psicólogo, entre aspas, e eu Exatamente, até brincava com ela a exatamente. dizer: "Oh Margarida, tu és psicóloga?" Mas é Por acaso. exatamente isso, nós somos uma classe organizada tem muito pouco tempo, e notamos isso. A verdade é que também dentro da classe tem havido uma evolução, portanto esta acessibilidade de também enquanto classe aprendermos que para chegarmos ao grande público, para chegarmos à pessoa comum, precisamos de falar português e não doutorês, portanto precisamos de separar o que é académico do que é falar no dia a dia com uma pessoa comum, e de, no fundo, também nos flexibilizarmos e percebermos que estarmos numa rede social e termos um site e construirmos um e-book pode ser realmente uma ferramenta promotora de literacia emocional, de conhecimento pessoal, e não Sem tem que ser dúvida. encarada como desprestigiante para a nossa formação, muito pelo Hoje em contrário. dia, pelo contrário, exatamente, pelo contrário, mostra polivalência e mostra chegar aos grandes públicos em vez de, lá está, se fecharem entre Na vocês, classe, como seria assim, ou na classe médica sim, que, sim, que são, e ficarem com esse conhecimento e não. Se a informação for cada vez mais clara, as pessoas também exatamente. vão entender-vos cada vez melhor. As Eu pessoas, concordo, nós, eu. eu concordo, sim, E sim. muito obrigada, Filipa, Obrigada. foi muito bom. E é isso, eu penso que os últimos anos têm sido muito desafiantes para a vossa classe, porque tem sido aprendizagem atrás de aprendizagem, e vocês têm que ter um jogo de cintura muito grande, realmente, e estão sempre a adaptar-se e sempre a aprender coisas novas. Daí eu ter querido também sublinhar Sim. essa parte de muitos de vocês adquirirem constantemente, não é estudamos, ficamos aqui, é constantemente ferramentas para Uhum. chegarem a públicos, a idades diferentes e terem vocês também que se adaptar a isso. Por isso, Sim, sem dúvida. muitos parabéns também pelo teu projeto, Obrigada, ah, Susana. e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada, até breve.